Todas e a todos. Estamos em condições de começar a nossa reunião de hoje, cuja ordem do dia prevê a audição à doutora Ana Vieira da Mata, que é a personalidade indigitada para o cargo de vogal da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Doutora Ana Vieira da Mata, antes de mais cumprimentá-la, dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão. Já o fiz antes, mas agora que estamos a iniciar os nossos trabalhos, seja bem-vinda, mesmo que de forma digital. Senhoras e senhores deputados, vamos dar então início ao nosso trabalho. Como é do conhecimento, temos uma grelha de tempos para cumprir, cujo tempo inicial para a personalidade ouvida prevê 5 minutos para essa intervenção inicial. Depois, uma primeira ronda de 7 minutos por cada um dos grupos parlamentares, sendo que a doutora Ana Vieira da Mata responde a cada um dos grupos parlamentares no final de cada uma das intervenções. Temos depois uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a resposta é dada no fim de todas as intervenções, tendo a doutora Ana Vieira da Mata o mesmo tempo que for usado pelos grupos parlamentares, portanto, a totalidade do tempo usada pelos grupos parlamentares é o tempo que também terá para responder às questões, e depois ainda, se inscrições houver, uma terceira ronda, onde cabem 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos e 10 minutos para as respostas da doutora Ana Vieira da Mata. Assim sendo, vamos dar início à audição. Doutora, tem 5 minutos para esta intervenção inicial. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar-vos e agradecer a oportunidade que me é dada no âmbito da presente audição parlamentar. Nesta breve apresentação que irei fazer, tentarei ser breve e objetivo e cumprir os tempos que me foram assignados. Procurarei dar resposta a 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, qual a minha motivação para integrar o Conselho de Administração da ANAC? Em segundo lugar, qual o aporte que poderei trazer ao Conselho e à ANAC? E, finalmente, qual a visão que tenho para o futuro da ANAC? Estou certa que, eventualmente, alguns temas não serão suficientemente densificados e que terei a oportunidade de melhor clarificar algum ponto que os senhores deputados entendam por relevante. Assim sendo, é com muito gosto e é uma enorme honra estar aqui hoje nesta audição. Eu aceitei o desafio que me foi colocado e sinto-me preparada e motivada para contribuir para a retoma do setor e para contribuir também para o reforço da atuação da ANAC. Será um privilégio trabalhar com o Conselho de Administração, que tem valências absolutamente importantes no domínio da regulação, que é ao nível da engenharia, na área jurídica e, no meu caso, na área de gestão. Eu cumpro o regime aplicável aos reguladores e, portanto, não tenho quaisquer incompatibilidades ou incumprimentos ou impedimentos para o cargo que estou indigitada, que assim, caso seja entendido, exercerei com isenção, transparência e competência. Eu trabalho na ANAC há mais de 20 anos e estou ciente da responsabilidade que é e do enorme desafio que constitui ser membro do Conselho de Administração desta Casa, sobretudo nesta altura em que é necessária uma atuação concreta e dirigida do regulador, no objetivo de estabelecer caminhos que garantam a competitividade do setor, assegurando níveis adequados de concorrência, não esquecendo, no entanto, os equilíbrios que são necessários para a defesa e interesses legítimos dos consumidores. Relativamente à segunda questão que procurarei responder, qual o aporte que poderei trazer ao Conselho de Administração da ANAC, eu, ao longo da minha carreira, tenho tido a oportunidade e a felicidade de desenvolver diversas funções no regulador. Em 2008, eu trabalhei durante 12 anos numa unidade orgânica que teve como principal incumbência estabelecer e implementar um sistema de gestão para a ANAC, com o necessário alinhamento dos instrumentos de gestão, quer instrumentos previsionais, quer instrumentos de monitorização da ANAC. Esta minha intervenção durante 12 anos deu-me um conhecimento bastante abrangente da Casa, das dinâmicas internas, dos pontos fortes do regulador e também, naturalmente, dos pontos que merecem melhoria. Em acumulação de funções desde 2014 que sou responsável pela área de regulação económica e, portanto, tenho um conhecimento não só transversal, pelas razões que já expus, mas também um conhecimento muito concreto dos domínios da regulação económica, quer no que diz respeito ao transporte aéreo, a parte aeroportuária de regulação e de navegação aérea, assistência em escala. Destaco
o facto de ter integrado como membro efetivo a Comissão de Negociação do Contrato de Concessão do Montijo. Trabalhei efetivamente em concreto 2018 e 2019. Em 2020, por via da pandemia, não foram desenvolvidas ações assinaláveis e, em meados de 2021, por via das decisões que, entretanto, o Governo tomou de iniciar uma avaliação ambiental estratégica, os membros da Comissão deram por fim a sua colaboração. Seja como for, a experiência é uma experiência relevante e importante para as funções que exercerei. Gostaria de destacar também no quadro da regulação económica, o facto de ser responsável pela instrução e pela coordenação dos processos relativos às taxas aeroportuárias e de navegação aérea, de ter trabalhado no cumprimento das atribuições da ANAC desde há longos anos na análise e monitorização de obrigações de serviço público. Destaco também o facto de ter coordenado a equipa interna da ANAC que procedeu à avaliação das alterações da estrutura acionista, portanto, quer no âmbito da privatização da TAP, quer no âmbito depois das recompras. E, finalmente, não me alongando mais, fui presidente dos júris para os concursos internacionais para a seleção de prestador de serviços de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Portanto, creio ter uma visão ao mesmo tempo abrangente e dirigida nos domínios da regulação económica, e penso que esses aportes serão importantes neste contexto em presença de recuperação do setor e de retoma da atividade. Finalmente, o terceiro ponto da minha intervenção inicial, qual é que é a visão que tenho para o futuro da ANAC? Bom, a dois níveis, talvez, não é? A nível interno, esta pandemia precipitou aqui sim o recurso ao digital como ferramenta principal de trabalho na ANAC. Creio que este é o momento para consolidar de forma estruturada e definitiva esta forma de trabalhar, formando os recursos humanos e alterando métodos de trabalho. Só podemos fazer isso através do reforço e da adaptação da infraestrutura tecnológica e, portanto, é importante, e este é um ponto que carece de melhoria, adaptar processos, sermos céleres, eficazes e eficientes, procurando naturalmente uma atuação rigorosa, mas adaptada às novas exigências. É importante também, ainda numa perspectiva interna, capacitar tecnicamente o quadro pessoal da ANAC e continuar o caminho que tem vindo a ser desenvolvido, uma vez que os trabalhadores são, de facto, o maior ativo, os trabalhadores e o conhecimento técnico são o maior ativo do regulador. Numa perspectiva de atuação já mais dirigida para o setor, é absolutamente importante restaurar a confiança do passageiro no transporte aéreo, favorecendo a conectividade e favorecendo o legítimo interesse dos consumidores. E esse deve ser um pilar estratégico da atuação da ANAC. Devemos atuar coordenadamente com os outros reguladores do setor, garantindo uma abordagem coordenada e harmonizada e garantindo a necessária estabilidade regulatória tão essencial para a recuperação do setor e para a atuação dos diversos agentes. Devemos reforçar a nossa participação nos vários grupos de trabalho internacionais, contribuindo ativamente para o estabelecimento de políticas regulatórias e defendendo os interesses estratégicos de Portugal. Deverá ser dado, finalmente, um enfoque muito particular e uma atenção muito redobrada à regulação na vertente ambiental. Uma vez que só promovendo um setor sustentável, enquadrado e alinhado com as metas estabelecidas no âmbito das alterações climáticas é que poderemos ter uma aviação sustentável e uma aviação competitiva. Muito obrigada. Eu creio que cumpri o tempo que o Sr. Presidente me deu. Estou naturalmente disponível para responder às questões que os senhores deputados entendam. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Cumpriu o tempo com alguma tolerância da mesa, mas foi naturalmente para terminar o seu raciocínio. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar do PSD, da pessoa do Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou cumprimentar os colegas dos vários grupos parlamentares, mas em especial a Sra. Doutora Ana Cristina Vieira da Mata, que foi indicada pela tutela como potencial lugar de vogal do Conselho de Administração da ANAC. A ANAC tem como missão regular e fiscalizar o setor da aviação civil e as atividades envolvidas nesse setor. A equipa de gestão é composta por um Conselho de Administração com um presidente e até 3 vogais, cuja escolha deste Conselho deve recair sobre indivíduos com reconhecida idoneidade, competência técnica, experiência profissional e formação adequada. Em relação a este processo de seleção, nós recebemos toda a documentação que instruiu o processo, desde o currículo da doutora, o questionário de autoavaliação que preencheu, mais declaração de honra e o respectivo parecer da CRESAP.
Então, vamos à primeira parte em relação aos critérios de seleção. De acordo com o seu currículo e outros elementos, a doutora tem uma grande experiência profissional, é inquestionável, portanto, são 20 anos de experiência no setor, em especial na casa, que conhece muito bem. Tem em termos de competência técnica, eu creio que ela também é inquestionável. Iniciou as funções como técnica, depois chefe de departamento e agora diretora. Creio que agora é bidiretora, porque chefia duas direções. Mas também representou a ANAC, o Estado português, o Governo, os vários governos e alguns meetings e algumas delegações, quer na União Europeia, quer na Assembleia Geral da Organização da Aviação Civil Internacional. Portanto, não só em termos técnicos de carreira, mas também de representação, tem aqui um currículo que é invejável. E eu poderia concluir, se isto fosse uma empresa privada, que a chegada a vogal do Conselho de Administração seria o corolário de uma grande carreira de 20 anos na mesma empresa, digamos assim, porque realmente estamos a falar também de uma instituição que é uma empresa. E também com grande experiência de direção, pelo menos desde 2014 que tem acumulado essa experiência de direção. E como reconhecimento desse seu trabalho na ANAC, a doutora teve um louvor em 2015. Na altura, o Sr. Presidente da ANAC atribuiu um louvor em 2015, é um louvor que é público e foi publicado em Diário da República. Em termos de idoneidade, eu creio que a sua carreira fala por si, portanto não há aqui questões pessoais, nenhum de nós tem relacionamento pessoal com a doutora, pelo menos eu próprio não tenho, mas também dos contactos que temos tido nos referem a sua grande idoneidade na apreciação e na gestão dos lugares que tem exercido ao longo destes 20 anos. Em termos de formação, é licenciada, é mestre, tem formação profissional ao longo destes anos e tem obra publicada. Portanto, eu creio que, em relação aos critérios, não tenho nenhuma dúvida que reúne todos os pressupostos para fazer parte, como creio que irá acontecer, de vogal do Conselho de Administração da ANAC. No entanto, gostaria de colocar aqui algumas questões, partilhar consigo algumas reflexões, com base, sobretudo, no questionário de autoavaliação que preencheu e no parecer da CRESAP. A CRESAP, em relação à liderança, pontuou-a com mais ou menos. Em relação ao resto dos critérios, foi tudo mais. Em relação à liderança, no quadro resumo, foi mais ou menos, mas é engraçado que depois, ou constato, que no relatório reforçou a sua capacidade de liderança. Portanto, não percebi se houve ali um menos a mais ou algo naquele resumo. Mas, para quem liderou e coordenou equipas durante muitos anos, eu creio que demonstra capacidade de liderança. Mas um desses trabalhos da equipa que coordenou foi a equipa que emitiu o parecer sobre a privatização da TAP em 2015. E eu gostava de lhe perguntar, foram tempos difíceis, de muita pressão mediática e da opinião pública, e a pergunta taxativa é se sentiu-se pressionada nessa época e se de alguma forma essa pressão que existia, também política, se condicionou ou não o trabalho da sua equipa e o parecer que elaborou. Eu creio que não, mas gostaria que partilhasse connosco essas inquietações desses tempos. E relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, Montijo, Alcochete, avanços e recuos, como conhece bem o setor e algumas dificuldades que atravessa, sobretudo no pós-pandemia, se de algum modo esses avanços e recuos afetam a sustentabilidade do setor e das várias operações aeroportuárias em Portugal, em especial na região de Lisboa. Depois, em relação à CRESAP, a CRESAP coloca aqui, na parte final da síntese avaliativa, diz que a sua doutora propõe diversas ações que considera oportunas, tendo em conta que a pandemia alterou o paradigma do transporte aéreo, obrigando os atores do sistema de aviação a adaptarem-se a uma realidade não previsível num contexto de disrupção massiva da atividade. Mas o relatório não refere quais são as propostas que tem em cima da mesa. Portanto, pode partilhar connosco algumas dessas propostas ou dessas suas reflexões que possam vir a ser implementadas pela ANAC para melhorar a rentabilidade do setor ou a sustentabilidade do setor. E, em especial, neste contexto pós-pandemia, onde é que a ANAC
pode contribuir para a melhoria da atividade do setor aéreo. Finalmente, uma outra questão é se considera que são necessárias algumas alterações legislativas a propor pela ANAC, ou pelo Governo, ou pela Assembleia da República, que devem ser desenvolvidas no curto e médio prazo em Portugal e na União Europeia para apoiar ou para potenciar ainda mais o setor da aviação civil. São estas reflexões, questionamentos que eu deixava em cima da mesa nesta primeira intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, 7 minutos para responder. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Tentarei ser breve e objetiva e responder a todas as questões que me colocou. Relativamente à primeira questão sobre a privatização da TAP, foi um processo, de facto, muito mediático. A pressão que senti foi, sobretudo, a pressão relacionada com o facto de ser um processo inovador. Não havia guidance material, portanto, tratou-se de um dossiê que exigiu, do ponto de vista interno da ANAC, a coordenação de duas áreas importantes, a área jurídica e a área de regulação económica, de olhar para o processo e de ponderar como proceder à análise, como criar a metodologia dessa análise. A pressão talvez tenha sido mais no sentido do tempo que tínhamos para fazer isso, associado naturalmente ao caráter inovador do processo, conforme tive a oportunidade de dizer. Nunca me senti pressionada, enfim, estava consciente naturalmente do interesse mediático que esta operação tinha e, sobretudo, do interesse para a transportadora aérea e do impacto que a intervenção da ANAC iria ter na transportadora e, consequentemente, no setor, tendo em conta a importância relativa da TAP. Mas a pressão foi uma pressão de natureza técnica, como olhar para o processo, como identificar a metodologia. Porque, como tive a oportunidade de dizer, este processo tinha um caráter inovador, o que significa que não havia guidance material da Comissão Europeia, em processos de natureza similar, que nós pudéssemos olhar e adaptar ao contexto. Essa talvez terá sido o maior desafio, não é? Foi um desafio que queremos terá sido amplamente superado, uma vez que trabalhámos em parceria também com a Comissão Europeia na análise deste processo e grande parte das análises e da metodologia que a ANAC desenvolveu na altura acabou por ser, de alguma forma, vertida no guidance material que a Comissão Europeia veio a lançar mais tarde sobre esta matéria. Portanto, terá sido, Sr. Deputado, respondendo em concreto à sua questão, terá sido uma pressão mais de natureza técnica pelo desafio que encerrava o processo. O primeiro e os subsequentes, não é? Porque o conceito de controle efetivo que estava plasmado no Regulamento 1008 era um conceito que necessitava aqui de alguma densificação no que diz respeito à forma como abordar o processo. E, portanto, sim, foi uma pressão do desafio de natureza técnica propriamente dita, mas que creio terá sido amplamente ultrapassada, tendo em conta também o resultado e a avaliação por parte da Comissão de alguns dos tópicos e da metodologia que a ANAC seguiu. Relativamente à segunda questão que me colocou do Montijo, avanços e recuos, se afeta a sustentabilidade do setor, eu creio que a questão da expansão aeroportuária da região de Lisboa e, consequentemente, enfim, a estruturação das políticas aeroportuárias para o país estão na ordem do dia e são absolutamente importantes no sentido de dar certeza jurídica, certeza regulatória e aos stakeholders e à cadeia de valor do setor da aviação civil. Portanto, creio que é importante haver uma decisão ponderada, estruturada, baseada nas melhores práticas, naturalmente, mas uma decisão que seja rápida, no sentido de garantir, de facto, que há uma certeza e há um caminho a seguir. Quando o Sr. Deputado refere a questão da sustentabilidade, a certeza que os agentes do setor têm que ter relativamente certeza regulatória, transparência nos processos, são ativos incalculáveis para garantir a atratividade do setor e para garantir essa competitividade e essa sustentabilidade. E, portanto, nessa medida, creio que uma decisão rápida, ponderada, tecnicamente robusta
assente na análise das várias dimensões, quer do ponto de vista das políticas públicas, ambientais, de coesão territorial e técnicas, naturalmente, são urgentes, tendo em conta que têm um impacto muito significativo no setor, na atratividade do investimento, na competitividade dos vários stakeholders e da própria cadeia de valor do sistema da aviação civil. E, portanto, nessa medida, creio que haverá um consenso no sentido de que uma decisão deve ser rápida e definitiva. Relativamente ao ponto que o Sr. Deputado me pede para melhor densificar as propostas para o futuro, eu tentei de facto lançar aqui assim, algumas pistas na minha intervenção inicial. A ANAC tem que atuar a dois níveis. A ANAC tem que se reorganizar tendo em conta estas novas metodologias de trabalho, cuja reunião que estamos a ter hoje é prova disso mesmo, não é? Portanto, houve aqui assim métodos de trabalho e o recurso ao digital como ferramenta foi precipitado, de alguma forma, mas temos que alavancar essa precipitação e consolidar este processo. Portanto, internamente, no que diz respeito a metodologias de trabalho, regulação e regulamentação da forma como o recurso ao digital é feito, a forma como o teletrabalho irá prosseguir, isso é muitíssimo importante, porque dá estabilidade aos recursos humanos e os recursos da ANAC são o seu maior ativo e, portanto, quanto maior estabilidade e quanto mais ferramentas tiverem para poderem prosseguir a sua missão, melhor. Depois, ainda na questão interna, a capacitação do quadro pessoal. A concretização da missão da ANAC é feita pelos trabalhadores da casa e, portanto, só com uma formação adequada, que tem vindo a ser tratada, naturalmente, com a proficiência que é necessária aos vários profissionais da ANAC, é que é possível concretizar a missão e atuar de forma a garantir a competitividade do setor e a garantir que, de facto, há uma atuação dirigida, concreta, na cadeia de valor do sistema da aviação civil. Portanto, tendo em conta o primeiro ponto e o segundo ponto que lhe falei, ou que vos falei, a atuação no reforço da infraestrutura tecnológica é absolutamente fundamental. É uma atuação que tem que assentar na vertente interna pelas razões que já expus e tem que também dar capacidade à ANAC para responder de forma célere, rigorosa e eficaz aos stakeholders. Nós temos tido alguns reparos de alguns stakeholders de que temos alguma demora em alguns processos. Não é desejável que assim aconteça e, portanto, temos que trabalhar esse ponto fraco, não é? Portanto, temos que melhorar. E, nessa medida, o reforço e a adaptação da infraestrutura tecnológica funcionam e são absolutamente fundamentais para se concretizar este objetivo. Isto no que diz respeito à questão interna, propriamente dita. Doutora, para terminar, por favor. Peço desculpa. No que diz respeito à questão, à atuação externa, a ANAC tem que continuar o trabalho de coordenação com os outros reguladores do setor da aviação civil. A regulação é uma regulação supranacional, portanto, é importante, necessário continuar todo este estreitamento de ligação e coordenação, reforçando naturalmente as nossas participações nos fóruns internacionais e dando especial atenção à vertente ambiental. O que está em discussão na Comissão Europeia é uma verdadeira revolução através do pacote Fit for 55, que traz desafios grandes ao setor e o desenvolvimento deste quadro regulatório de forma sustentável é determinante e a ANAC tem aqui um papel importante no sentido de melhor adequar o pacote às características do setor, garantindo a sua competitividade. Obrigada. Creio que respondi a tudo. Muito obrigado, doutora. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar, antes de mais, por, na sua pessoa, saudar todos os colegas e saudar também a personalidade indigitada para vogal da ANAC, a doutora Ana Vieira da Mata.
Algumas considerações, uma saudação que muitas vezes não é feita também aos autores da deliberação número 77 de 2021, que procederam a este relatório, que nos permite também no Parlamento fazer a sindicância que é necessária para este tipo de órgãos, e penso que, aliás, esta palavra é de todos e não apenas minha, e dizer que, relativamente a Vossa Excelência, naquilo que diz respeito ao seu currículo e também às questões que tivemos a oportunidade de ler com muito detalhe do questionário de avaliação curricular, antes de mais considerações, parece-nos absolutamente ajustada à sua nomeação, diria até que, numa fase prévia, porque isto das expectativas também é o que é, parece-me até desejável que alguém que tem experiência na casa, que tem formação na área, que tem experiência de gestão de conflitos, de dossiês mais mediáticos e menos mediáticos, de gerir com pressão técnica e saúde o facto de ter feito essa destrinça, porque é de facto dessa independência que também lhe fazemos jus, porque quem trabalhou durante tantos anos nesta casa trabalhou sob orientações políticas diferentes, orientações políticas diversas, e é para nós muito relevante saber que quem vai ocupar este cargo é alguém que sabe lidar com orientações políticas diferentes, independentemente necessariamente da sua posição, e é para isso que aqui estamos, para ouvir a sua posição, mas pelo menos o seu percurso de vida, o seu percurso profissional e curricular e também a sua experiência na casa dizem-nos que conseguirá trabalhar com independência, o que é fundamental num regulador, não deixando, obviamente, de ter um conhecimento profundo e uma opinião sobre as coisas que lhe forem suscitadas ou que sejam de sua competência. Mais especificamente, existem algumas questões que eram relevantes de analisar. Antes de mais, para quem não tem tanta familiaridade com estas coisas, existem 12 critérios que são seguidos, nomeadamente liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, orientação para resultados, orientação para o cidadão e serviço de interesse público, que nós muito salientamos, orientação e também capacidade de gestão de mudança e inovação, sensibilidade social, experiência profissional, formação académica, formação profissional, aptidão para o cargo. E não é por nenhuma satisfação de estar aqui a repetir os critérios que adequam ao perfil de gestor, é apenas para destacar que a Sra. Doutora teve 10 mais e 2 mais ou menos, sendo, conforme já o meu colega do PSD teve a oportunidade de dizer, quando vamos ler a letra mais fina dos mais ou menos, eles são mais do que menos, e isso também é facto que nos deixa tranquilos, nomeadamente as questões da liderança e da gestão de mudança e inovação. Permita-me, Sra. Doutora, que vá àquilo que em teoria seria mais frágil e, na verdade, depois pelo que se vê das suas respostas e do seu percurso, bem, a única capacidade de liderança que lhe faltará porventura será mesmo aquela que diz respeito ao cargo que vai exercer agora, mas esse learning office ou aprender em função será com certeza algo que não será complexo para si. Feita esta leitura, que não é de mero elogio, é de constatação daquilo que aqui está, e sendo que somos muito exigentes com este papel de sindicância do Parlamento, existem algumas questões que gostaria de lhe colocar com todo o desapego, que para nós são importantes. Uma das questões que eu tinha para colocar já teve a diligência de proativamente responder ao meu colega que me antecedeu, que tinha a ver com a transição digital e com o impacto que isso pode ter na regulação, na fiscalização, e em que medida é que também com a pandemia esses passos foram dados corretamente, porque nós temos a consciência que fomos forçados a uma transição digital muito rápida. Essa transição digital teve impactos em múltiplas áreas e, por um lado, isso foi uma ignição de uma alteração de paradigma que tinha que acontecer, por outro, por vezes, fomos forçados a tomar decisões que carecem de revisão. Portanto, uma pergunta mais lata: esta transição digital, ao nível da ANAC enquanto entidade reguladora, como é que deve ser feita de forma apropriada e que vantagens tiramos da pandemia? Uma questão que é estratégica e macro, mas que tem que ser colocada, tem a ver com a recuperação do setor num contexto pós-pandémico. Temos tido várias versões. Felizmente a nossa economia tem dado uma resposta de uma resiliência que a todos nos surpreendeu e satisfaz. No entanto, sabemos que este setor está exposto não só à economia portuguesa, mas à relação da economia portuguesa com todas as economias do mundo, e que a mobilidade e a comutação de passageiros é algo que ainda tem restrições diferentes conforme os sítios, e às vezes pasmo-se descobrimos coisas como capitais europeias como Bruxelas, que têm muito mais limitações, muito mais dificuldades do que nós. Apenas para ilustrar a questão que lhe vou colocar: qual é o ritmo de recuperação do setor que espera em termos pós-pandémicos, e mais importante do que essa questão quantitativa, do ponto de vista qualitativo, que novos desafios tem o setor numa fase pós-pandémica? Há uma questão que para nós é muito cara. O Partido Socialista é um partido moderado, ecologista e que tem uma boa relação com o mercado, desde que o mercado seja devidamente regulado. Não acreditamos em mercados desregulados.
A senhora doutora teve a oportunidade, na sua intervenção, de focar as questões ambientais, mas também as questões da capacidade aeroportuária portuguesa e, em particular, da expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. E é muito importante para nós ouvir quando diz, de forma ponderada, estruturada, fiável e sustentada do ponto de vista jurídico e técnico, é importante termos uma solução rápida e, ao mesmo tempo, a doutora também avança, e muito bem, que as questões da ação climática e da sustentabilidade ambiental são necessárias para forças moderadas, como, por exemplo, é o Partido Socialista, mas não é a única. É um desafio muito grande e queríamos perceber da sua parte como é que se consegue construir, e sei bem da dificuldade da pergunta que lhe estou a colocar, este equilíbrio entre uma necessidade de agir rapidamente para não estrangular a nossa economia e o nosso desenvolvimento e, simultaneamente, termos práticas que sejam amigas do ambiente, porque não existem dogmas nem na questão económica nem na questão ambiental, tem que ser feito de um equilíbrio e sabemos que estes equilíbrios são ténues, sabemos que estas infraestruturas têm impacto, sabemos que as próprias operações têm impacto, mas sabemos que estes impactos não são todos negativos. Uns são negativos, outros são extremamente positivos e existem uns que podem ser mitigáveis, outros que não podem, sem entrar na tecnicalidade, mas perguntar-lhe como é que vê este equilíbrio entre a vertente ambiental e o desenvolvimento económico que norteia qualquer moderado que perceba que estamos estrangulados em termos de capacidade aeroportuária, que a recuperação vem aí e que as nossas infraestruturas não estão preparadas para a recuperação que esperamos, desejamos e estamos convictos que vai acontecer e, ao mesmo tempo, não negligenciamos, por um minuto que seja, as questões ambientais. Eu finalizava com uma nota, Sra. Doutora, caso venha a merecer a confiança da Assembleia da República, desejar-lhe um excelente trabalho, caso isso aconteça, e chamar a atenção também que, para quem tem um currículo tão vasto, é bom que quem nos assiste fora da Assembleia da República perceba que é uma pessoa da área, é uma pessoa que tem conhecimento da casa, é uma pessoa que tem formação e isso contradiz muitas vezes um sentimento generalizado que não corresponde a factos e aqui a proposta é uma proposta que está bem estruturada, a personalidade tem todas as condições para exercer com competência essas funções, o que esperamos é que seja aprovada e corresponda a estas nossas expectativas também. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, 7 minutos para responder. Obrigada, Sr. Deputado. Vou tentar responder então às questões que colocou. Relativamente à transição digital, quando o Sr. Deputado coloca a questão em que medida é que a pandemia nos trouxe a necessidade de atuar de forma mais imediata, sem recurso porventura até a alguma rede, a ANAC atuou sempre no estrito cumprimento da lei e, como não poderia deixar de ser, e no âmbito do quadro regulatório vigente. A pandemia obrigou-nos foi a termos formas de trabalho e de cooperação diferentes. E são essas formas de trabalho e essas formas de cooperação que têm que ser devidamente reguladas e regulamentadas e adaptadas ao contexto. Falo, por exemplo, de uma maior flexibilidade na atuação do regulador com recurso ao digital, através de reuniões, através de um conjunto de decisões que são tomadas digitalmente, sem recurso a uma presença física na casa, e essas sim têm que ser naturalmente regulamentadas e adaptadas. A transição digital supõe uma alteração fundamental nas formas de trabalho e a minha preocupação na exposição que fiz anteriormente foi chamar a atenção para a necessidade de que essas formas de trabalho têm que confluir ou têm que evoluir no sentido de nos dar a possibilidade de sermos mais céleres, mais eficientes e mais proativos. E, portanto, já que tivemos aqui assim uma precipitação da redução, e no caso da Direção da Regulação Económica, da redução da pegada carbónica, porque deixámos de trabalhar em papel. Portanto, já que tivemos aqui esta oportunidade de atuar neste contexto, então façamos-la agora de forma proativa, célere e garantindo que os stakeholders têm toda a informação disponível em tempo útil e de forma harmonizada e normalizada. E, portanto, aqui a transição digital pode trazer ganhos de eficiência que são importantes, quer do ponto de vista interno,
quer também na resposta a algumas das críticas que têm vindo a ser feitas pelos stakeholders de demora da ANAC na análise de alguns processos. E nessa medida, se nós reorganizarmos a nossa metodologia de trabalho e se nos adaptarmos a este novo contexto, estou certa que podemos dar cumprimento e dar continuidade à mudança que, entretanto, se iniciou e que, de alguma forma, já vem sendo elogiada por alguns stakeholders porque os prazos de resposta em alguns domínios já têm vindo a diminuir. E, portanto, isto é muito importante porque trata-se não só de garantir que o regulador atua da melhor maneira, da forma mais eficiente, mas que garanta a resposta que é pretendida, quer no que diz respeito aos stakeholders, e portanto estou-me a referir aos regulados no sentido dos destinatários dos atos regulatórios propriamente ditos, quer no que diz respeito aos consumidores, passageiros do transporte aéreo e, enfim, cidadãos em termos genéricos. Portanto, é muito importante alavancar aqui esta matéria e esta transição digital, no caso da ANAC, tem que ser alicerçada numa reformulação da infraestrutura tecnológica e na adaptação da infraestrutura tecnológica que nós temos. Isso, enfim, é a minha visão e a minha percepção enquanto trabalhadora da ANAC e enquanto destinatária desta ferramenta e enquanto utilizadora desta ferramenta. E, portanto, aqui a questão do pensar estrategicamente, formas de trabalho, capacitação, reorganização de processos que já se iniciaram, portanto, não é uma inovação da minha parte, portanto, essa preocupação já existe. Terá como consequência um melhor output do regulador e, naturalmente, uma maior alavancagem dos regulados, que são, ao fim e ao cabo, os destinatários da nossa atuação. Relativamente à questão que me coloca sobre a recuperação do setor e o ritmo da recuperação do setor, as estatísticas que nós temos tido a oportunidade de analisar e, portanto, retomando um bocadinho a minha intervenção inicial de maior coordenação e alinhamento dos vários atores do sistema da aviação civil a nível internacional, a ANAC tem estado com as suas congêneres, naturalmente, sempre em contacto permanente com o Eurocontrol e com os demais stakeholders para percebermos quais são as previsões de tráfego, como é que se perspectiva essas previsões e, portanto, desde o primeiro momento, portanto, estamos a falar de previsões de tráfego com vários cenários em que se contemplavam níveis de risco em termos de vacinação, em que se contemplavam, enfim, inputs também das autoridades de saúde, e isso é muito importante termos aqui em conta. Portanto, esta atuação do regulador e esta atuação dos reguladores do setor da aviação civil que eu tenho vindo a falar foi uma atuação também concertada com as autoridades de saúde a nível nacional, naturalmente, e a nível europeu. E, portanto, temos tido acesso e temos contribuído também para termos dados estatísticos e previsões da evolução do setor. E, portanto, concretizando, é expectável que nós voltemos a níveis de 2019 por volta do ano 2024. Sendo certo que isto mostra que o setor é um setor muitíssimo ambicioso, porque o ano 19 foi um ano excepcional do ponto de vista de tráfego, não é? Portanto, utilizamos sempre esse baseline como sendo a norma a que queremos voltar, só mostra a ambição do setor e dos stakeholders e, portanto, e das empresas que o compõem. E, portanto, a recuperação de tráfego está nesta linha. Em termos do perfil de tráfego, aquilo que se verifica é que há uma recuperação, porventura, mais rápida no tráfego ponto a ponto, e, portanto, estamos a falar aqui enfim, no âmbito do mercado interno, uma recuperação talvez um pouco mais lenta no tráfego internacional, que decorre também de restrições que são impostas e de políticas de saúde e regulatórias que são impostas noutros blocos. Portanto, do ponto de vista da recuperação de tráfego, estimamos que ela atinja a plenitude, e entendemos aqui a plenitude como sendo o baseline de 2019, por volta de 2024. Isto no que diz respeito aos ritmos de recuperação do setor que o Sr. Deputado me questionou. Quanto aos novos desafios na fase pré-pandémica, eu irei ligar a minha resposta também no sentido de responder conjuntamente com a terceira questão que me colocou. Os novos desafios são a recuperação da confiança dos passageiros no transporte aéreo. E nós tivemos aqui também uma alteração de paradigma, porque o recurso ao digital também acabou por mudar aqui um bocadinho o perfil de quem viaja, não é? E, portanto, temos que recuperar a confiança, como eu dizia, dos passageiros no transporte aéreo.
porque sem confiança dos passageiros, o transporte aéreo, por muitas infraestruturas que tínhamos, o transporte aéreo não recupera. E depois temos aqui as transportadoras, os aeroportos, os serviços de prestação de serviços de navegação aérea, usando-las, tiveram um embate dramático na sua estrutura financeira. Portanto, nós estamos a falar de estruturas que ficaram muito vulneráveis com esta pandemia, não é? E, portanto, há de haver aqui sim um caminho para recuperar e um tempo para recuperar. Mas só se consegue recuperar, de facto, o setor se houver tráfego e, portanto, se ganhar escala nas operações. Desafios em concreto. Vamos ter, de facto, o desafio da parte ambiental com o pacote Fit for 55. Doutora Padinha, por favor. Obrigada. Que vai trazer, enfim, alguns desafios em investimentos em infraestruturas de abastecimento, em reforço de meios de verificação, em introdução de mínimos de consumo de combustíveis alternativos. Portanto, vai haver aqui sim uma alteração que é determinante ao nível da competitividade. E a este propósito, terminando, Sr. Presidente, a ANAC tem estado a atuar no sentido de, em ligação com o setor, ir dando nota daquelas que são as grandes linhas de orientação, atuando no quadro das suas competências, discutindo e intervindo nos fóruns em que essas matérias são discutidas, mas de facto vamos ter aqui assim desafios significativos no âmbito da transição verde para os diversos stakeholders. Muito obrigada. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Vieira da Mata nesta audição e, enfim, ao longo deste debate já puderam ser feitas várias questões. O relatório e a informação que a CRESAP nos dá também é bastante clara, nomeadamente sobre o seu currículo profissional e, portanto, sendo uma pessoa muito ligada a este setor, está a trabalhar na ANAC já há vários anos, tem obviamente aqui uma experiência muito particular naquilo que é o trabalho de regulação da própria ANAC e, portanto, essa experiência, obviamente, que é sempre de relevar. Colocou aqui vários pontos sobre o sistema aeroportuário, os desafios que neste momento existem, especialmente daqueles que vieram fruto da pandemia, mas aqueles que na verdade já vinham anteriormente, mas que eram menos falados, que têm a ver com a transição verde, com a regulação ambiental. Apesar de tudo, era algo que já vinha a ser trabalhado, mas só mais recentemente é que ganhou alguma exposição pública, mas é um tema absolutamente fundamental, especialmente para este setor, e a parte do interesse dos consumidores, a recuperação da confiança dos passageiros. Eu se calhar iria começar para percebermos também um pouco mais a sua visão sobre isto, porque fruto da pandemia, lá está, um dos desafios fruto da pandemia, por exemplo, a queixa dos passageiros relativamente àquele período em que deveria ter havido algumas as devoluções, por exemplo, o valor das viagens, tem vindo a aumentar e muito recentemente saíram algumas notícias sobre exatamente esses números e esse aumento, e perguntar-lhe como é que nesse contexto de recuperação da confiança dos passageiros, como é que vê que a ANAC possa aqui também ter um papel do ponto de vista de regulação para que esta situação seja resolvida, porque de facto e percebe-se que durante os primeiros tempos de pandemia a situação foi algo confusa, ninguém sabia exatamente aquilo com que estava a lidar e, portanto, as soluções foram sendo colocadas um bocado ad hoc, provavelmente, à medida que a situação ia evoluindo, iam-se propondo formas de responder ao problema diferentes e isso provocou que ainda hoje muitos passageiros não tenham visto os seus valores devolvidos, por exemplo, e esse número é bastante significativo, nomeadamente em Portugal, e portanto perguntar, quando fala da recuperação da confiança dos passageiros, da defesa do interesse dos consumidores, mais especificamente como é que nós podemos olhar para esta matéria. Depois sobre a questão da regulação ambiental, da transição verde, de facto é um ponto essencial.
sabe tão bem como nós, ou melhor se calhar os debates que nós temos tido também aqui no Parlamento sobre a discussão do futuro novo aeroporto aqui para a região de Lisboa, os problemas que têm sido levantados com a opção do Montijo, o facto de existirem eventualmente outras opções que não têm sido colocadas em cima da mesa, até do ponto de vista ambiental, possivelmente com menos impactos ou com impactos mais mitigáveis do que aquela que é a de Montijo. Depois, mesmo dentro da própria solução, se é Montijo mais um, Portela mais um, existem aqui várias opções e, portanto, peço desculpa, perguntar-lhe como é que vê o evoluir desta tal transição verde e como é que, de facto, nós podemos olhar para todo o processo do Montijo e não deixar de achar que aquele interesse que deveria estar, pelo menos do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, que é também a defesa ambiental, tem sido colocado completamente de parte e, portanto, perceber como é que encontramos equilíbrios desse ponto de vista quando olhamos para este tipo de decisões que, obviamente, têm que ser tomadas. Depois, perguntar-lhe do ponto de vista mais geral, já respondeu mais genericamente sobre os desafios que temos do ponto de vista mais europeu ou mais internacional sobre o próprio setor aqui em Portugal, percebendo também que temos um contexto onde temos uma empresa como a TAP que, do nosso ponto de vista, é fundamental também para esta retoma do setor aeroportuário no nosso país. Qual é que é também a sua perspectiva relativamente ao papel que a TAP pode desempenhar nesta mesma recuperação? Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Doutor, até 7 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, e obrigada pelas respostas. Relativamente à questão dos passageiros e às devoluções, como bem referiu, esta pandemia trouxe disrupções massivas no setor do transporte aéreo e, portanto, no início não estávamos preparados, ninguém estava preparado para um evento desta envergadura. E, de facto, enfim, é público e todos sabemos que existiram problemas significativos ao nível das devoluções aos passageiros dos reembolsos que tinham que ser feitos nos termos da legislação comunitária que é aplicável em Portugal. Eu estou a referir-me em concreto ao Regulamento 261. Desde logo, portanto, esta questão dos passageiros estava aqui numa lógica de contrabalanço, porque as companhias aéreas estavam com problemas de tesouraria, naturalmente, e, portanto, não tinham disponibilidade ou não tinham, enfim, capacidade para solver as suas obrigações. Neste aspecto, e respondendo em concreto à sua questão, a ANAC, desde o início, que atuou de forma dirigida relativamente a esta matéria e atuou a dois níveis. Numa primeira parte, em articulação direta com a Comissão Europeia e com os congêneres, para percebermos que atuações, que políticas concertadas, porque a competitividade e a sustentabilidade e a regulação, como eu já tive a oportunidade de dizer, é uma regulação transversal, não é? E, portanto, as atuações têm que ser feitas no âmbito de um quadro regulatório estável. Este evento pedia medidas específicas, concretas para a situação, uma vez que não eram expectáveis neste quadro regulatório que tinha sido pensado num contexto completamente diferente e, portanto, a ANAC, respondendo em concreto à sua questão, atuou com a Comissão Europeia no sentido de perceber que linhas de orientação, que diretrizes dar às companhias aéreas. E, desde o início, enfim, a legislação mantém-se, foram estabelecidas de forma clara comunicações às várias transportadoras aéreas, dando nota das suas obrigações e daquilo que tinham que cumprir. Havia a questão dos vouchers, havia a questão das devoluções, enfim, houve na altura alguma dificuldade de comunicação, mas creio que o problema estará em vias de ser sanado. Não se tratavam propriamente de soluções ad hoc, tratavam-se de soluções dirigidas no contexto e soluções que estão a ser ainda hoje implementadas.
A atuação da ANAC foi absolutamente proativa, o contacto direto com as transportadoras aéreas no sentido de resolvermos o problema dos reembolsos foi feito para as principais, quer dizer, foi feito para todas as transportadoras aéreas, mas em concreto mais dirigida às transportadoras aéreas que tinham um impacto maior nos passageiros. Em resposta à questão que coloca, o que é que podemos fazer? Bom, a questão é sempre, assente num quadro regulatório vigente e aplicável, atuar no sentido de fazer o enforcement desse quadro regulatório. Naturalmente que percebendo a necessidade dos equilíbrios, mas é uma atuação dirigida e a ANAC tem estado a dar cumprimento a esse desidrato. Aproveito a oportunidade também para esclarecer que em 2020, fruto justamente da percepção da necessidade de ter uma atuação mais concreta e mais dirigida nesse domínio, a ANAC foi objeto, o Conselho de Administração determinou uma reorganização interna da ANAC, em que a área de passageiros foi autonomizada, dando-lhe, de facto, outro nível de atuação que não tinha até então. E essa também foi uma resposta que o Conselho de Administração e que a ANAC, enquanto organização, deu, no sentido de autonomizar uma área específica de passageiros, dotando-a de meios, enfim, e estará, porventura, terá que reforçar esses meios, no sentido de dar uma resposta mais concreta e de atuar de forma mais dirigida. Mas, Sra. Deputada, a questão mantém-se. Nós temos um enquadramento regulatório vigente, a atuação do regulador é no estrito cumprimento da lei, atuando de forma dirigida, ajudando, auxiliando as transportadoras aéreas e auxiliando os passageiros. E, portanto, é nesse sentido. Portanto, houve aqui, sim, uma atuação orgânica de reestruturação, de reforço dos quadros, e haverá, com certeza, melhoria de comunicação no sentido de se ultrapassarem situações que, porventura, persistam. Relativamente à questão do processo do Montijo, como eu já tive a oportunidade de referir, as infraestruturas aeroportuárias são determinantes para o transporte aéreo e o transporte aéreo é determinante para a economia nacional. Portanto, isto naturalmente que é um projeto de grande envergadura e é um projeto de impacto tremendo naquilo que é a economia e naquilo que é a competitividade das nossas empresas e naquilo que é, enfim, o turismo. A questão ambiental a que me referia é uma questão que está na ordem do dia, como bem referiu, e é uma questão que só vai ser reforçada de hora avante. Portanto, não é possível pensar o transporte aéreo sem uma regulação ambiental. Todo o quadro regulatório que se está a desenhar na Comissão Europeia, e não estou a falar em concreto da questão da avaliação ambiental estratégica, estou a falar de um quadro mais lato, que tem exigências a vários níveis da cadeia de valor do sistema da aviação civil. Tem exigências ao nível de combustíveis, tem exigências ao nível de diminuição das emissões, tem exigências ao nível de maior eficiência energética. Portanto, há um conjunto há aqui um enquadramento regulatório, um quadro regulatório devidamente articulado que tem que ser endereçado, garantindo naturalmente os equilíbrios, mas que vai atuar sobre toda a cadeia de valor e, portanto, as matérias de natureza ambiental vão estar na ordem do dia. E a regulação tem que acompanhar essas matérias e tem, sobretudo, que perceber os impactos que essas matérias têm no setor e têm no quadro daquilo que são as características das nossas empresas. E, em concreto, tentando responder à última questão que a senhora deputada me colocou, todas as empresas do sistema da aviação civil nacional são importantes para o desenvolvimento do setor e são importantes para a garantia da competitividade. Todas. O sistema da aviação civil funciona como um todo, desde o transporte aéreo, à prestação de serviços de navegação aérea, às empresas de assistência em escala e, naturalmente, às transportadoras aéreas. Nessa medida, a TAP, como todas as outras transportadoras aéreas, desempenha um papel preponderante. Porventura desempenhará um papel mais significativo na medida em que a sua importância relativa em termos de tráfego e em termos de volume de negócios é maior. Mas é importante perceber que todas as empresas do setor de transporte aéreo são importantes neste contexto. Nós temos cerca de 24 empresas com licença de transporte aéreo. Portanto, é importante também termos a noção daquilo que são a dimensão do setor. Não são todas, enfim, não fazem todas voos regulares, obviamente, mas todas têm a sua importância relativa no sistema da aviação civil e todas têm a sua importância na atratividade de investimento estrangeiro e na atratividade e na competitividade do setor. Relativamente à questão da TAP que me colocou, de facto,
comparativamente, em termos de importância relativa, é a maior transportadora aérea, transporta mais passageiros, tem um papel determinante, deve ser, portanto, e nessa perspectiva, todas as atuações devem ter em linha de conta essa característica. Mas todas as transportadoras aéreas são importantes e determinantes no sistema da aviação civil. A TAP tem que ser, de facto, tem que ter aqui uma alavancagem e tem que garantir a sua atuação no estrito cumprimento dos requisitos. Doutora, para terminar, por favor. Obrigada. No estrito cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, na medida em que, sendo a maior empresa portuguesa, tem uma dimensão e uma importância significativa para a economia nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Seria agora a vez do Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias pediu-me para transmitir à doutora que está a acompanhar a audição pela plataforma digital, que lhe apresenta cumprimentos, mas que prescindiu da palavra para esta audição. Assim sendo, Srs. Deputados, eu não tenho inscrições para a segunda ronda. Não as havendo, Sra. Doutora, damos como terminada esta audição. O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes chama a pedir a palavra. Serão... Sim, muito rápido. Faz favor, Sr. Deputado. Só para desejar à Sra. Doutora as maiores felicidades no cargo que irá ocupar oportunamente. E depois, anualmente, pelo menos uma vez por ano, vamos nos encontrar novamente presencialmente, penso eu, na Assembleia da República. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz De favor. forma telegráfica, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para cumprimentar a Sra. Doutora, desejar, no caso de vir a passar esta fase, que aparentemente assim será, desejar-lhe um bom mandato pela nossa aviação e por Portugal também. Muito obrigado pela sua forma de apresentar as coisas, aberta, e fica o nosso agradecimento também. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a nossa audição. Sra. Doutora, também lhe queria naturalmente desejar as maiores felicidades no desempenho das funções que tudo indica que vai desempenhar e agradecer-lhe também os contributos, os esclarecimentos que deu a esta comissão. Muito obrigado e as maiores felicidades. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a nossa reunião de hoje. Amanhã temos novamente a ordem do dia preenchida com a audição ao Sr. Presidente da CP e depois com a nossa reunião ordinária. Muito obrigado e bom trabalho. Se não for antes, até amanhã. Obrigada.